Então se verá o Filho do Homem vindo. Apocalipse descreve que ele vem num cavalo branco. E essa era uma linguagem que quem viveu no primeiro século entendia perfeitamente. Quando um general romano tinha uma grande conquista, e entenda, para alguém ter importância dentro do Império Romano e tinha alguma expectativa de ascensão no poder em Roma, era fundamental que fosse um conquistador. E quando ele conquistava alguma região, ele entrava na cidade. Quando ele entrava na cidade, ele entrava num cavalo branco. Veja, quando Cristo aparece ou reaparece, ele não aparece com o sinal do Cristo humilde e sofredor na cruz, mas ele vem para declarar uma vitória, em glória, em poder. Ele vem na nuvem. Não deixará dúvida alguma que é alguém que vem da parte de Deus. Seu poder, sua força e o seu juízo estarão bastante explicitados. Em Apocalipse 1:7 nós lemos: eis que ele vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, a todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. É interessante. Aqueles que representam, aqueles que os transpassaram, vão reconhecê-lo como Jesus que foi morto e traído. E se lamentarão por isso. Nessas circunstâncias, o que deverá fazer o povo de Deus naquela ocasião, e isso, lógico, traz implicações para nós hoje. Veja versículo 28. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Levantem-se e ergam a cabeça. Isso naturalmente me leva para um pouco do meu passado. Eu nasci e cresci até parte da minha adolescência, numa cidade litorânea, e ainda que não fosse da minha realidade o surf, era alguma coisa que eu já começava a ver naqueles tempos, o início do movimento do surf. Posteriormente tive algumas interações com comunidades de surfistas que se converteram, pude ensinar para eles algumas vezes. E sabe, se você lida com esse mundo de surfistas, você percebe que eles têm uma característica muito interessante comum, uma característica física. O surfista ele tem um pescoço alongado. Sentado na prancha, deitado na prancha, eu acredito, a prática de ficar procurando a onda. Isso ajuda o pescoço dele a ser mais comprido. Não é a mesma coisa de você ser pescoçudo. Hoje, na saída pela manhã, alguém falou assim: você acha que eu sou surfista? Eu falei: claro que não, você só é pescoçudo. Normalmente, o surfista é um atleta. Toda a sua compleição física define isso. Essa ideia do surfista ficar com a cabeça levantada procurando a onda, acho que é o que está sendo dito aqui. Levante-se e ergam a cabeça. Olha para frente. Por quê? Porque ele diz: porque estará próxima a redenção de vocês. Se para o ímpio aquilo significa sofrimento, perplexidade, angústia, terror, desejo de morrer, para o Filho de Deus ele está dizendo: essa é a hora de se levantar a cabeça. Presta atenção, a onda vem. Que onda é essa? A redenção prometida. O fim da história humana conforme a definição de Deus. Não será na esfera humana que nenhum tipo de ideologia ou sistema criará a sociedade perfeita. Nós estamos a caminho de uma situação de caos
e iniquidade como nunca houve. Entretanto, quando o Senhor voltar, Ele volta para Ele colocar em ordem a sociedade que Ele estabelece a ordem. Paulo também escreveu sobre isso em Romanos capítulo 8. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. As Escrituras prometem isso. Nós lidamos com realidades da natureza num processo de aprofundar o caos. Você não precisa ir tão longe. Na medida que você vai ficando mais velho, você percebe cada vez mais o quanto você está deteriorado. É assim. Você não vai ficar com o corpo bonitinho que você tem com 14 ou 18 anos. O tempo vem para todos. Mas não é só para você. Não é só no aspecto, não é só na condição de saúde. Eu não me espanto mais por causa das que as Escrituras falam. Mas já me espantei e não canso de admirar a capacidade do meu coração quanto à inclinação para o pecado. Eu já tenho mais de 50 anos de convertido. Eu não canso de perceber como o meu coração é inclinado ao pecado. E eu sei que alguns de vocês estão fazendo uma cara de santo assim, nossa, como se isso não fosse assim com você. Para, lê a Bíblia. Você não precisa mentir. As Escrituras prometem, não é somente que essa deterioração física vai parar a nossa natureza pecaminosa com todas as suas inclinações. Paulo está dizendo, eu estou aguardando o dia da redenção do nosso corpo. É uma promessa de Deus, é Ele quem vai fazer. Nós vivemos numa sociedade em que nós somos corrompidos, nós somos pecadores. A sociedade traz essas tônicas com todo o sopro e apoio do diabo para que a gente vá na direção do pecado e se desvie dos propósitos de Deus. Mas haverá um tempo em que vai chegar a redenção. No meio de todos aqueles sinais anunciados, Jesus está dizendo, fica em pé, levanta a cabeça. Está chegando o dia da redenção. Nós não estamos nem perto das circunstâncias descritas pelo Senhor Jesus Cristo, mas nós já podemos ficar de pé e olhando. Vai ter um basta. Vai ter um finalmente. Seremos completamente resgatados como indivíduos e como sociedade. Então agora, o que nós faremos? Primeiro, não se deixe levar por qualquer mentira ou engano de que nós vamos criar uma sociedade perfeita, idílica e justa, enquanto nós formos protagonistas, enquanto o diabo estiver livre para agir como está. Isso não acontecerá. Não se deixe levar por promessas de quem quer que seja. Seja um político, seja um ambientalista. Esse mundo perfeito não chegará debaixo da gestão humana. Tenho visto algumas pessoas se desviarem da fé, acreditando que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer.
A minha família, a linhagem do meu pai, é uma família de pessoas que vêm da esquerda. Meus tios foram devotados ao PCB. Presos, torturados. As cartas de um dos meus tios mostravam a ilusão e o desejo da sociedade que chegariam. Nada disso aconteceu. Não se deixe levar por enganos. Segunda, não é o fato de estarmos vivendo num mundo caído, em processo de deterioração, que isso significa que você e eu devamos agir com pouco caso nesse processo de apodrecimento da sociedade. Não é o fato de que ainda estamos por ver o pior em termos de ambiente, que nós precisamos ser irresponsáveis com cuidado com o ambiente e com o planeta em que nós estamos. Não podemos olhar para esse mundo criado como se Deus tivesse nos dado para nós explorar de maneira irresponsável. Nós temos que cuidar disso. Temos que cuidar da nossa saúde. E claro, vendo pessoas sofrendo por conta da corrupção, da violência, da injustiça, nós podemos ser agentes de misericórdia e de compaixão. Não é pelo fato de que as coisas estão indo de mal a pior que você deve dizer, deixa levar. Você não vai mudar isso, mas você pode aliviar. Você não pode ser cúmplice e contribuir com esse sistema.